Oiê, sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, Isabel, professora de gramática do Centro de Ensino Período Integral Dr. Jaciri Gonzaga Jaime, o CEPIGENSA. Aproveita e já ativa lá o sininho de notificações, deixa o seu up nessa videoaula e tire todas as suas dúvidas sobre os conteúdos que nós vimos no período de 4 a 22 de maio, referente à gramática. E tire também suas dúvidas relacionadas aos outros conteúdos das outras disciplinas. Todos os conteúdos de todas as outras disciplinas vão estar disponíveis no canal do YouTube da escola. Aproveita, vai lá e tira suas dúvidas. Bem, hoje eu vou estar fazendo a correção comentada com vocês das nossas atividades do dia 5, dia 12 e dia 19 de maio. Vou começar pela atividade do dia 5. Na atividade do dia 5, nós falávamos sobre o verbo, sobre tempo, modo, voz. Lembram disso? Então, vamos lá, vamos dar início à correção comigo. Vem comigo agora, gente. Bem, a primeira questão diz o seguinte: faça um resumo do conteúdo da aula de hoje. Esse resumo você poderia fazer também em forma de mapa mental, da forma como você achasse melhor, desde que você pegasse informações chaves do conteúdo e colocasse ali no seu caderno, que vai servir como apoio na hora de você resolver suas atividades e para você estudar para posteriores verificações de aprendizagem. Vejamos, quando eu falo de verbo, eu falo de modo, tempo, e aí nós percebemos que o verbo ele tem 3 modos: o modo indicativo, que é o modo da certeza, o modo subjuntivo, que é o modo da incerteza, da dúvida, da possibilidade, e o imperativo, que é o modo da ordem, conselho, pedido. E todos eles se dividem em tempos. O modo indicativo tem o tempo presente, eu tenho o pretérito, eu tenho o futuro. Lembrando que o pretérito se divide em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro em futuro do presente e futuro do pretérito. O subjuntivo também tem presente, tem pretérito e tem futuro. No pretérito, da mesma forma, ele tem o pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. E no futuro tem os tempos simples e compostos. E o modo imperativo tem o imperativo afirmativo. Em relação à voz, nós percebemos que o verbo possui 3 vozes: a ativa, aquela em que o sujeito pratica a ação verbal; a passiva, o sujeito sofre a ação do verbo através de uma pessoa que nós chamamos de agente da passiva; e a voz reflexiva, que o sujeito ele pratica e sofre a ação verbal. Tranquilo? Além disso, nós também falamos sobre locução verbal, que é quando eu tenho 2 verbos, um auxiliar e um principal, exercendo o papel de um verbo. Tranquilo? Lembram disso? Fizeram as anotações aí de vocês? Eu vi nas fotos que vocês vieram para mim uns mapas mentais lindos. Achei lindo, gente. Continuando. Leia a tira a seguir e responda as questões 2 e 3. Vamos ler a tirinha. Sei que vivo me queixando de tudo, mas gostaria que vocês parassem de cantar "É doce morrer no mar". Olha, é doce morrer no mar. É engraçado você pensar dessa forma, é doce morrer no mar. Veja aí a questão do sentido da palavra doce e mar. Mar, salgado. Doce morrer no mar. Estranho, né? Identifique a pessoa, o número, o tempo e o modo dos verbos destacados nestas frases da tira. Qual é a palavrinha que nós destacamos aqui? Nós destacamos o sei. Sei que vivo me queixando de tudo. Ele está bem aqui, ó. Quem é que sabe? Eu sei. Então, está flexionado em primeira pessoa. Eu. Se é a primeira pessoa, eu, está na primeira pessoa do singular. Olha aqui esse errinho, gente. Não é plural, é singular. Perdoa aí. O tempo é o tempo da certeza, é o presente. E o modo indicativo, certinho? Mas gostaria que parassem de cantar. Gostaria, vamos encontrar gostaria. Quem gostaria? Eu gostaria. Então, está conjugado em primeira pessoa. De quem? Do singular. Ainda bem que aqui está certo, né, gente? Qual é o tempo? É o futuro do pretérito. A ação vai acontecer. E o modo indicativo. Identifique na tira 2 locuções verbais. Vejam bem, um verbo auxiliar junto a um verbo principal, agindo, exercendo a função de um verbo. Onde é que nós vamos encontrar locuções verbais? Aqui, ó. Vivo me queixando e
parassem de cantar. Essas são as minhas duas locuções verbais. Leia esta tira do cartunista argentino Quino. Vamos ler a tirinha. Mudar o mundo? Ah, coisas da juventude. Quando eu era adolescente também tinha essas ideias. E veja agora. Olha aqui, pessoal. Se a gente não se esforçar para mudar o mundo, depois é o mundo que vai mudar a gente. Olhando bem aqui para o nosso último quadrinho, observamos que nós temos aqui, ó, duas orações. Olha aqui, pessoal, duas. Se a gente não se esforçar para mudar o mundo, depois é o mundo que vai mudar a gente. Nós temos essa primeira frase aqui e nós temos a segunda daqui, ó. Então, a gente percebe que nós temos aqui períodos compostos, não é? A gente temos mais de uma oração. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos ver o que pede a nossa questãozinha. Em que tempo e modo se encontram as formas verbais destacadas na frase? Quando eu era adolescente, também tinha essas ideias. Qual é o tempo e o modo? Se era, está no tempo que? Passado, pretérito imperfeito. Tranquilo? De que modo? Do modo indicativo, de certeza, pois se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. Por isso nós chamamos de pretérito imperfeito do indicativo. Ok? Todas as formas, tanto era como tinha, se encontram no pretérito imperfeito indicativo, pois se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. No último quadrinho da tira é uma locução verbal. Identifica lá no último quadrinho, aquele que eu marquei tudinho, quem é a locução verbal, gente? Ou seja, onde é que eu tenho a junção de um verbo auxiliar e um verbo principal, assim, na função morfológica de apenas um verbo? Na expressão, ó, o mundo vai mudar a gente. Então, vai mudar. Verbo auxiliar, verbo principal, formando, digamos assim, agindo como um único verbo. Reescreva a segunda frase do último quadrinho, usando a variedade padrão da língua. A segunda frase, eu marquei lá a primeira, depois nós temos a segunda, não é? Nós tínhamos assim, ó, a primeira frase. Olha aqui, pessoal, aí tem, se a gente não mudar o mundo, então se a gente não mudar o mundo, vamos dizer assim, nós não nos esforçarmos para mudar o mundo, depois será o mundo que nos mudará. E assim você conseguiu transcrever lá a segunda frasezinha de acordo com a língua padrão. Tranquilo para vocês? Bem, agora vamos dar início à correção comentada das atividades do dia 12. No dia 12, nós falamos sobre o advérbio, a classe de palavras advérbio, que modifica o sentido de um verbo. E logo nós também vimos a questão da função sintática, o adjunto adverbial. A função sintática, adjunto adverbial, ou seja, é o papel que o advérbio exerce na oração. Quando na oração eu não posso chamar apenas de advérbio, eu vou falar de adjunto adverbial. Tranquilo? E aí a gente percebeu que dependendo da circunstância que eles exercem, eles têm lá umas relações semânticas, lembram disso? E é sobre elas que nós vamos falar agora. Vem comigo! Faça um resumo do conteúdo da aula de hoje. Como eu já disse, nossa aula tratava sobre o advérbio e classificação da adjunta adverbial. Então, a adjunta adverbial, de acordo com a circunstância que ele expressa, ele pode ser de afirmação, o sim, o com certeza, o de causa, o por necessidade, de companhia, com meus pais, de dúvida, talvez, acaso, porventura, de concessão, apesar de lugar, aqui, ali, dentro, atrás e etc. De instrumento, com a ferramenta. De meio, de carro, de trem, de avião. De modo, devagar, depressa, bem, mal, calmo. De negação, é o não. De intensidade, muito. De tempo, ontem, hoje, agora e etc. Observem que o adjunto adverbial expressa várias circunstâncias. Além dessas, tem mais, tá, gente? Aqui não tem todas, não, que é só um resuminho de todas elas. Observe a tirinha de Garfield, de Jim Davis, e assine a alternativa correta. Vamos ler a tirinha para nós vermos o que vai pedir na questão. Muita areia para o meu caminhão. Com certeza. Humildade não funciona.
com certeza. Olhem bem, fique atento ao uso da palavrinha com certeza aqui, ó, 2 vezes no segundo e no terceiro quadrinho. Vejamos o que diz a questão. A locução adverbial com certeza é formada pela preposição com mais o nome certeza. E a locução adverbial com certeza, no segundo e no terceiro quadrinho, pode ser substituída pelo advérbio certamente sem qualquer prejuízo de dúvida. Tranquilo? Isso, sem qualquer prejuízo de sentido. Tranquilo? Sim. É sim, a locução adverbial com certeza é formada pela preposição com, mas não certeza, e ela pode ser trocada sem alteração de sentido por certamente. Com certeza, certamente. A expressão com certeza exerce a função de adjunto adverbial, pois está modificando o sentido de um verbo. Com certeza. As locuções adverbiais são, em sua maioria, iniciadas por uma conjunção e acrescem de um substantivo, um advérbio ou um adjetivo. As locuções adverbiais são iniciadas por conjunção. Não, gente, isso aqui, ó, é errado. Não é por uma conjunção, é por uma preposição. A locução adverbial, com certeza, é classificada como locução adverbial afirmativa? Certamente. Então, vejamos. Item A. Todos estão corretos? Na dica de Tibirica. A nossa proposição 3 aqui está errada. A 1 está certa, a 2 e a 4? Sim, essas aqui estão certas. A 2 e 3 estão corretas? Neca de Pitibiriba, claro que não. Já viu que a 3 está errada. 1 e 3 estão corretas? Também não. Nós já vimos que a questão 3 está errada. 2, 3 e 4 estão corretas? Também não. Item 3 está errado. Então, sobrou o item B, que é a nossa respostinha corretinha. Tranquilo? Somente por conta dessa palavrinha conjunção aqui, ó. Leia esta tira de Fernando Gonzalez. As coisas não mudaram muito em 100 mil anos. Você não precisa de um casaco de peles, mas eu quero. Observe. Na frase do primeiro quadrinho da tira, há 3 adjuntos adverbiais. Destaque-os e indique o valor semântico de cada um. Adjunto adverbial. Vamos lá, começando comigo. O primeiro deles é o não. E o não traz uma circunstância de quê? Negação. O segundo é o muito. O muito traz uma circunstância de quê? De intensidade. E o último deles é 100 mil anos e traz uma circunstância de tempo. Então, eu tenho não, muito e 100 mil anos. Adjunto adverbial de negação, adjunto adverbial de intensidade e adjunto adverbial de tempo. Próxima. Leia a tira a seguir de Angeli e responda as questões 4 e 5. Adoro essas tirinhas, gente. Vamos ver. Sempre que posso, acompanho o movimento das formigas sobre a mesa da cozinha. Vou marcar aqui, ó, sobre a mesa da cozinha. Esse ponto vai ser importante para nós. Invariavelmente, elas se agrupam em torno de minúsculos grãos de açúcar. Vou marcar o invariavelmente e minúsculos grãos de açúcar. A gente vai falar sobre eles depois. É nesse momento que eu entro. Aqui, ó, nesse momento. Também vou marcar. Vocês vão ver que eles vão ser importantes para as próximas questões. 4. Em cada quadrinho da tira, identifica uma locução adverbial e o valor semântico que ela exprime. No primeiro quadrinho, eu marquei quem? Sobre a mesa da cozinha. E ela traz a ideia de quê? Lugar. No segundo quadrinho, eu marquei quem? Em torno de minúsculos grãos de açúcar. E traz uma ideia de quê? De lugar. E no terceiro quadrinho, que foi que eu marquei? Nesse tempo, nesse momento. E traz ideia de quê? Tempo. Então, acabamos de marcar as nossas locuções adverbiais. Os advérbios terminados em mente, geralmente, expressam uma circunstância de modo. Entretanto, no segundo quadrinho, o advérbio invariavelmente apresenta outro valor semântico. Ou seja, naquele quadrinho específico, invariavelmente não tem o valor, não expressa uma circunstância de modo. De acordo com o contexto, que palavra ou expressão poderia substituir esse advérbio? Olha lá, invariavelmente, aí eles põem lá, né? Elas ficam em torno
dos grãos de açúcar, não é isso? Em torno de minúsculos grãos de açúcar. Então, vejamos, se elas invariavelmente sempre ficam em torno de minúsculos grãos de açúcar, então eu posso dizer que todas as vezes elas ficam em torno de minúsculos grãos de açúcar, ou sempre elas ficam em torno de minúsculos grãos de açúcar. Então, eu posso dizer que eu posso trocar o invariavelmente por todas as vezes e sempre. Conclua. Qual o valor semântico desse advérbio no contexto da tira? Logo, se é todas as vezes e sempre, o valor semântico que é atribuído a ele aí é o valor de tempo. Invariavelmente, naquele contexto, é tempo. Tranquilo, gente? Bem, e agora vamos falar sobre a correção, sobre a resolução das atividades do dia 19. Dia 19, o conteúdo que nós trabalhamos foi a preposição, o valor semântico da preposição. Lembram disso? E nós vimos também a questão de combinação, contração de preposição, não é isso? Então, é sobre as preposições que nós iremos tratar agora. Vem comigo. Bem, como é costume meu, eu sempre inicio as minhas atividades pedindo para você, aluno, fazer um resumo da aula, do conteúdo que foi visto naquela videoaula, não é? O objetivo disso é fazer com que você fique com material para estudo no seu caderno, para pesquisa, tá? Com dúvida, não precisa retornar ao vídeo, olha lá no seu material de pesquisa, no seu próprio caderno, não é? E aí, esse resumo, você pode fazer um mapa mental, fica ótimo. Eu vi pessoas fazendo um mapa mental, ficou lindo, adorei, amei. Então, vejamos, olha aqui o meu mapa mental. As relações semânticas da preposição, não é meu não, gente, eu colei da web. As preposições podem exprimir vários sentidos, de modo, como em comer um bife a cavalo, de preço, a casa foi avaliada em 1 bilhão, direção, atirou-se sobre o herói, companhia, foram viajar com os amigos, procedência, vim de Paris, assunto, falou sobre linguística, tempo, por 10 anos vivi em Londres, lugar, cantava pelos bares da vida, posição inferior, o livro estava sob a carteira, quer dizer, estava abaixo, e posição superior, o livro estava sobre a carteira, estava acima. Tranquilo? Além dessas circunstâncias, ainda podem ter outras, tá? Depende do contexto na qual a preposição foi utilizada. Leia a tira de Fernando Gonçalves para responder as questões 2 e 3. Não confunda cadeira de balanço com cadeira do balanço. Olha o que aconteceu com a vovozinha. Foi parar em cima do netinho, com certeza. Vejamos. Sobre a tirinha acima, responda. O que causa o humor da tira? Com certeza é a queda da vovó. Identifique as preposições presentes no texto. Eu tenho as seguintes preposições. O de, cadeira de balanço. O do, cadeira do balanço, e o com, não confunda com. Qual a diferença de sentido entre as expressões cadeira de balanço e cadeira do balanço? Vamos ver. Cadeira de balanço indica o objetivo para o qual a cadeira foi produzida, ou seja, é um objetivo, tem uma finalidade. E cadeira do balanço traz a ideia de posse. De quem era a cadeira? A cadeira era do balanço, a cadeira pertence ao balanço, ela faz parte de um todo. Tranquilo? Para você, a diferença entre de e do, essa relação aí, um é de finalidade e o outro é de posse. Ok? Na tirinha de Fernando Gonçalves, a preposição de, em cadeira de balanço, assume o valor semântico de quê? Nós acabamos de falar, não é, gente? Valor semântico de finalidade. Qual o objetivo daquela cadeira? Para que a cadeira foi feita? Tranquilo? Então, aí é a finalidade, pois a cadeira de balanço, ela tem uma finalidade, tem um objetivo. Considere as orações em pauta, analisando-as. O passageiro chegou ao metrô às 2 horas e o passageiro chegou no metrô que partira às 2 horas. Observe, ao metrô e no metrô. Quanto ao valor semântico estabelecido para as preposições, ambas apresentam semelhança de sentido? Explique. O que vocês acham? O passageiro chegou ao e o passageiro chegou no. Tem o mesmo sentido?
Não, gente, não tem um sentido, pois quando eu falo chegou a, eu estou dizendo que chegou naquele lugar. A relação aqui é de lugar. Já quando eu digo chegou no, estou me referindo ao instrumento utilizado para se locomover. O passageiro embarcou no metrô que partira há 2 horas, ou seja, é o meio utilizado aí para se locomover. Bem, assim chegamos ao fim da nossa resolução comentada das atividades, a do dia 5, a do dia 12 e a do dia 19. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês, que essa aula seja bem válida e bem proveitosa. No mais, muito obrigada pela paciência e eu espero em breve estar de novo com vocês, tá bom? Tchau, beijo, fique com Deus e se cuide e até a próxima aula de gramática comigo, Isabel. Beijo, gente, tchau, saudades.